Oi, eu sou a Juliana e hoje nós vamos para mais uma análise de obras do Paz. Mas antes de começar, eu queria pedir para que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, o sininho e compartilhasse com seus amigos, porque isso me ajuda bastante, beleza? A obra de hoje é Susana e os Anciãos, realizada em 1610 pela artista barroca italiana Artemisia Gentileschi. Artemisia nasceu em Roma no ano de 1593. Ela era a filha mais velha do pintor Orazio Gentileschi, que acaba influenciando o ofício das artes na vida de Artemisia Gentileschi. A artista do período barroco, Orazio, tinha grande referência das obras de Caravaggio em suas obras. Caravaggio, um dos maiores nomes do barroco italiano, também vai influenciar as obras de Artemisia Gentileschi. Orazio super incentivava Artemisia a seguir essa carreira de artista, mesmo não sendo algo muito comum ali no século XVII, período no qual a artista viveu e que é sabido que não era um período de muito prestígio social para as mulheres. Ainda mais que aos seus 12 anos de idade, Artemisia teve que assumir as rédeas da casa, os trabalhos domésticos, visto que sua mãe tinha falecido e ela era a filha mais velha. Então, de fato, ela teve que assumir essa posição e o seu pai, mesmo tendo ela como esse braço direito na casa, foi e incentivou o artista a seguir essa carreira que também era dele. Então a sua carreira artística foi acontecendo e a sua formação artística acontece no ateliê de seu pai, Orazio Gentileschi. Em 1611, Orazio Gentileschi, pai de Artemisia, acaba trabalhando com um outro pintor em uma outra encomenda. Esse pintor chamava Agostino Tassi e que futuramente seria professor de Artemisia. Como professor de pintura de Artemisia, Agostino Tassi comete um abuso sexual contra a artista. Naquela época, abuso sexual não era um crime contra as mulheres, e sim contra a honra de sua família. Agostino Tassi, para não ser condenado, oferece um casamento reparador, mas tempos se passaram e o matrimônio não aconteceu, o que gerou a denúncia de Orazio Gentileschi a esse abuso sexual cometido contra a filha dele. Durante o processo, Artemisia Gentileschi sofreu humilhações físicas e psicológicas a um longo período de investigação. A condenação de Agostino Tassi poderia ser uma escolha dele, ou cumprir 5 anos de prisão ou sair de Roma. Ele tinha escolhido o exílio, mas acaba que ele nunca saiu da cidade, o que prejudicou a vida social de Artemisia. Depois desse processo e da possível condenação do seu agressor, Artemisia acaba tendo um casamento arranjado pelo seu pai com um artista florentino, no qual ela acaba casando e tendo 2 filhas que também se tornam artistas. Em Florença, Artemisia Gentileschi se torna uma artista muito reconhecida pelo seu trabalho e acaba produzindo obras com cenas históricas e religiosas com mulheres fortes. Artemisia Gentileschi torna-se a primeira mulher a entrar na Academia de Belas Artes de Florença. Em 1610, um ano antes do trágico acontecimento do abuso sexual em sua vida, Artemisia Gentileschi produz a obra chamada Susana e os Anciãos, que é uma das obras do Paz II. A obra é uma representação de uma cena bíblica presente no Primeiro Testamento de Daniel, capítulo 13. História de Susana. Havia um homem chamado Joaquim, que habitava em Babilônia. Tinha desposado uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, de grande beleza e piedosa, porque havia sido educada segundo a lei de Moisés, por pais honestos. Joaquim era sumamente rico. Junto à sua casa havia um pomar. Os judeus reuniam-se frequentemente em sua casa, porque gozava de uma particular consideração entre seus compatriotas. Havia sido nomeados juízes naquele ano 2 anciãos do povo, aos quais se aplicava bem a palavra do Senhor. A iniquidade surgiu em Babilônia, de anciãos juízes que passavam por dirigentes do povo.
Esses dois personagens frequentavam a casa de Joaquim, onde vinham consultá-los todos aqueles que tinham litígio. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os dois anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seus passeios, tanto que se apaixonaram por ela e, perdendo a justa noção das coisas, desviaram os olhos para não ver mais o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas sem se confiarem mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de declarar um ao outro o desejo que sentiam de possuí-la. Todos os dias, inquietos, procuravam avistá-la. Uma vez disseram um ao outro: "Vamos para casa, está na hora do almoço." Saíram cada um para o seu lado, mas havendo ambos retrocedido, encontraram-se novamente no mesmo lugar, perguntando um ao outro qual o motivo de sua volta. Confessaram-se sua concupiscência. Combinaram então um encontro onde a puseram surpreender sozinha. Enquanto calculavam qual seria o momento propício, eis que Susana chegou como de costume, com duas empregadas, e tomou a resolução de banhar-se, pois fazia calor. Lá não havia ninguém, salvo os dois anciãos escondidos, que a espreitavam. "Trazei-me", disse ela às duas empregadas, "óleo e unguento, e fechai as portas do jardim para eu me banhar." O que elas fizeram por sua ordem. As portas do jardim, estando fechadas, saíram pela porta do fundo para ir buscar os objetos que foram pedidos, ignorando que os anciãos lá se achavam escondidos. Apenas saíram os dois homens, precipitaram-se em direção a Susana. As portas do jardim estavam fechadas e disseram-lhe: "Ninguém nos vê. Ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te. Diremos que havia um jovem contigo e que foi por isso que fizeste sair tuas servas." Susana exclamou tristemente: "Que angústias me envolvem por todos os lados. Consenti? Eu seria condenada à morte. Recusar? Nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não, prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos, do que pecar contra o Senhor." Susana soltou grandes gritos e os dois anciãos gritavam também contra ela. E um deles, correndo às portas do jardim, abriu-as. Com essa balbúrdia, os criados precipitaram-se pela porta dos fundos para ver o que havia acontecido. Os anciãos se puseram a falar e os criados enrubesceram, pois jamais nada de semelhante fora dito de Susana. No dia seguinte, os dois anciãos, cheios de criminosas intenções contra a vida de Susana, vieram à reunião que se realizava em casa de Joaquim, marido dela. Disseram diante da assembleia: "Mandem buscar Susana, filha de Elcias, a mulher de Joaquim." Foram-na buscar e ela chegou com seus pais, seus filhos e os membros de sua família. Era delicada e bela de rosto. Aqueles homens perversos exigiam que ela retirasse seu véu, pois estava velada, a fim de poderem, pelo menos, fartar-se de sua beleza. Os seus choravam, assim como seus amigos. Os dois anciãos levantaram-se à vista de todos e puseram a mão sobre sua cabeça, enquanto ela debulhava em lágrimas, mas com o coração cheio de confiança no Senhor, olhava para o céu. Os anciãos disseram então: "Quando passávamos pelo jardim, ela entrou com duas servas. Depois fechou a porta e mandou embora as suas acompanhantes. Então, um jovem que se achava escondido ali aproximou-se e pecou com ela. Nós nos encontramos num recanto do jardim. Diante de tal desvergonhamento, corremos para eles e os surpreendemos em flagrante delito. Não pudemos agarrar o homem porque era mais forte do que nós
e fugiu pela porta aberta. Nós o apanhamos. Mas quando a interrogamos para saber quem era o jovem, recusou-se a responder. Somos testemunhas do fato. Confiando nesses homens, que eram anciãos e juízes do povo, condenaram Susana à morte. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheces os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que intentaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito do que maldosamente inventaram de mim. Deus ouviu sua oração, como a levassem para a morte. O Senhor suscitou o espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel, que proclamou com vigor: sou inocente da morte dessa mulher. Todo mundo virou-se para ele. O que significa isso? Perguntaram-lhe. Então, no meio de um círculo que se formava, disse: Israelitas, estais loucos. Eis que condenais uma israelita sem interrogatório, sem conhecer a verdade. Recomeçai o julgamento, porque é um falso testemunho a declaração desses dois homens contra ela. O povo apresentou-se em voltar. Os anciãos disseram a Daniel: vem sentar conosco e esclarecer-nos, pois Deus te deu o privilégio da velhice. Separai-os um do outro, exclamou Daniel, e eu o julgarei. Foram separados. Então Daniel chamou o primeiro e lhe disse: velho perverso, eis que agora aparecem os pecados que cometeste outrora em julgamentos injustos, condenando os inocentes e absolvendo os culpados. No entanto, é Deus quem disse: não farás morrer o inocente e o íntegro. Vamos, se realmente a viste, dizei-nos debaixo de qual árvore os viste juntos. Debaixo de um lentisco, respondeu. Ótimo, continuou Daniel. Eis a mentira que pagarás com tua cabeça. Eis aqui o anjo do Senhor, que, segundo a sentença divina, vai dividir teu corpo pelo meio. Afastaram o homem, Daniel mandou vir o outro e disse-lhe: filho de Canaã, tu não és judeu. Foi a beleza que te conduziu e a concupiscência que te pervertiu. Foi assim que sempre fizeste com as filhas de Israel, as quais, por medo, entravam em relações convosco. Mas eis uma filha de Judá, que não consentiu no vosso crime. Vamos, dize-me sobre qual árvore o surpreendestes em intimidade. Sobre um carvalho. Ótimo, respondeu Daniel. Tu também proferiste uma mentira que vai te custar a vida. Eis aqui o anjo do Senhor, que acompanha a espada, prestes a serrar-te pelo meio, para te fazer perecer. Logo a assembleia se pôs a clamar ruidosamente e bendizer a sua esperança. Toda a multidão revoltou-se então contra os dois anciãos, os quais, por suas próprias declarações, Daniel provou terem dado falso testemunho. De acordo com a lei de Moisés, aplicaram o tratamento que tinham querido infligir ao seu próximo. Foram mortos. Assim, naquele dia, foi poupada uma vida inocente. Eucias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, pois nada de desonesto havia sido encontrado em seu proceder. E Daniel gozou desde então de uma autoconsideração entre seus concidadãos. Essa história é uma das histórias bíblicas mais reproduzidas ao longo da história da arte. E essa obra, feita por Artemisia Gentileschi, é possível perceber a forma que a artista interpretou a cena. Também é importante destacar a ênfase à cena que foi representada por Artemisia, visto que outras reproduções dessa obra a gente consegue ver mais o jardim ou o cenário, ou até mesmo uma posição passiva de Susana, como se ela estivesse ali
sujeita àquela situação. Aqui em Susana e os Anciãos, feita por Artemisia Gentileschi, a gente consegue ver de fato o desespero dessa mulher e quase como um pedido de socorro nessa situação. Vale lembrar que essa obra foi feita antes do acontecido na vida de Artemisia Gentileschi. Então era algo que antecedia um fato que também aconteceria na vida dela e que infelizmente aconteceu e que deve ser de fato colocada ali como uma importante situação na análise dessa obra. Apesar do contraste de luz e sombra ser um elemento fundamental no barroco italiano, nessa obra de Susana e os Anciãos, feita por Artemisia Gentileschi, a gente consegue ver uma clara representação da imagem da cena principal, mas mesmo assim a gente também consegue reparar um elemento fundamental nesse barroco italiano, que é de fato a dualidade dos sentimentos expostos na obra. A gente consegue ver a aflição e o desespero de Susana em sua feição e ao mesmo tempo a maliciosidade exposta no rosto desses dois anciãos. De fato, é uma obra super importante de ser explorada, de ser estudada e uma temática super atual. E é por isso que talvez esteja aí na nossa matriz e que já foi repetida algumas vezes em outras matrizes. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre Susana e os Anciãos de Artemisia Gentileschi, feita em 1610, uma obra super atual, apesar de ser uma obra barroca do século XVII. A gente consegue pegar esse texto bíblico e aplicar em cenas muito atuais, certo? Então, essa questão de fato, assédio sexual, até mesmo temas ligados ao Pais II, como a Lei Maria da Penha, não é mesmo? E feminicídio, enfim, vários outros temas que a gente consegue abordar através dessa obra, além, claro, do próprio assédio, né? Então, assim, é um tema bíblico, um texto bíblico que está na Bíblia, inclusive li a passagem para vocês entenderem como que funciona a história de fato. Então, caso vocês tenham curiosidade, recomendo que vocês voltem aí no texto para que vocês de fato entendam a história por completo. Me sigam no Instagram, meu Instagram é Eu Conto a Arte, lá vocês vão encontrar muito mais informações sobre arte, história da arte, sobre o PAS, sobre a UNB, sobre arte nos vestibulares. Recomendo super que vocês me sigam lá também, além de eu contar um pouquinho mais sobre as minhas experiências em sala de aula, sobre a minha vida como professora. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações do sininho, comente aqui nos comentários qual que é o próximo vídeo que vocês querem que eu faça, qual que é a próxima análise que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal. E também comente se vocês estão gostando desses vídeos, se é um vídeo importante para vocês, se ajuda de fato no estudo de vocês, isso é muito importante para mim. Compartilhe com os amigos, porque de fato isso me ajuda bastante. E um beijo e até o próximo vídeo.